Boa noite, meus irmãos. Que bonito o coral da igreja, né? O coral da igreja, quando canta, a igreja fica mais animada, fica mais feliz. Na Vila Maria também temos um coral e eu também gosto bastante quando ele canta lá e se apresenta. Que bom poder estar aqui com vocês. Como o Ricardo disse, hoje é o nosso penúltimo encontro. No próximo domingo estaremos encerrando aí a nossa série. E sempre é muito bom, eu gosto muito de falar sobre esse assunto do Espírito Santo. Eu acho que é um assunto que devia ser um pouquinho mais explorado nas nossas igrejas, nos nossos cultos. É um assunto que a gente percebe assim que é essencial para a salvação. O Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa salvação. Na semana passada nós estivemos estudando aí sobre aquilo que nós não devemos fazer para que nós não entristeçamos o Espírito Santo, não é mesmo? Estudamos sobre essa questão do batismo do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo. Enfocamos aquilo que precisamos fazer, que é uma vida de comunhão com Deus através da oração, estudo da Bíblia, testemunho. Testemunho é quando você vive o que você prega. E enfocamos também aquilo que nós temos que evitar, que é a luta do cristão, né? É você fazer o que deve e evitar o que não deve. Hoje nós vamos dar um passo à frente. Nós vamos continuar estudando e vamos ver hoje qual é a evidência da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Como eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Como eu sei que uma pessoa anda com o Espírito Santo? Como eu sei que uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo todos os dias da vida? Isso é o que nós vamos ver hoje. Mas antes de nós entrarmos aí no assunto de hoje, eu quero fazer uma recapitulaçãozinha aqui com vocês e relembrar algumas coisas, né? Quando nós estudamos sobre o batismo do Espírito Santo, nós vimos que ele é uma experiência inicial. Todo aquele que se batiza nas águas também é batizado com o Espírito Santo, porque a partir do momento do batismo, Deus te dá o poder do Espírito Santo para que ele te capacite a viver a vida cristã, a nova vida. E nós contrastamos isso com aquilo que os nossos irmãos pentecostais acreditam. Eles acreditam que o batismo do Espírito Santo vem depois somente do batismo das águas. Nós vimos que isso não está certo. Todo aquele que é batizado pelo Espírito Santo, todo aquele que é batizado nas águas também é batizado com o Espírito Santo. Isso é o que nós chamamos, eles chamam, né, de doutrina da subsequência. Para eles, o batismo do Espírito Santo é distinto, é posterior, é subsequente ao momento da conversão, que é o momento do batismo nas águas. Hoje, nós vamos estudar a segunda doutrina, que eles acreditam, que é a doutrina da evidência. E para um pentecostal, qual é a evidência de que ele foi batizado com o Espírito Santo? Isso, se ele fala em línguas. Eles acreditam que todo aquele que fala em línguas foi batizado com o Espírito Santo, e aquele que não fala em línguas não foi batizado com o Espírito Santo. Para eles, essa é uma experiência momentânea. A pessoa precisa criar ali as condições na igreja, o ambiente, precisa ter muita oração, depois muito louvor, e aí cria-se um êxtase e proporciona-se então que o Espírito Santo se manifeste. E quando a pessoa fala em línguas, ela foi batizada. Quando ela não fala em línguas, ela não foi batizada. E eu quero fazer um gráfico disso aqui também. Vamos fazer um exercício, igual fizemos aí quando estudamos sobre o batismo do Espírito Santo. Como é que você representaria graficamente essa doutrina da evidência que os nossos irmãos pentecostais acreditam? Como você representaria? Eu representaria desta forma aqui. Só um pontinho aqui. Por quê? Porque para eles, o falar em línguas é uma experiência momentânea. É só naquele momento. A pessoa falou em línguas naquele momento, não aprende a língua, não consegue falar de novo depois, é só ali naquela hora. Ela tem uma experiência naquele momento e pronto, acabou. Se fosse algo constante, se a pessoa pelo menos aprendesse aquela língua e sempre fosse necessário ela falasse depois, então eu usaria uma linha, né? Porque uma linha representa um processo. Mas aqui não. É uma experiência momentânea, pontilhar ali. Falou em línguas, passou aquele momento, acabou. Ela não lembra mais daquela língua, ela não sabe o que aconteceu, ela teve uma experiência. E depois ela começa agora a filosofar em cima daquilo. E eu pergunto para vocês, vocês acham que isso aí está certo? Ou vocês acham que isso aí está errado? Falar em línguas é ou não é uma evidência de que
foi batizado com o Espírito Santo? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não? Por que não? Por que não? Vamos lá, eu sou um pentecostal, defenda aí a sua fé. Por que não? Oi? Então, mas não era o dom de línguas? Mas não era o dom de línguas aquilo lá? Era o dom de línguas. Era o dom de línguas, né? Veja, quando você vai conversar com alguém que acredita nisso, não basta você falar para ele assim: olha, eu não acredito nisso, está errado. Não, sabe por quê? Porque os pentecostais, eles não têm tanto doutrina, mas eles dizem ter uma experiência. E é muito mais difícil você lidar com alguém que tem experiência de alguma coisa do que com alguém que apenas conhece alguma coisa. Eu ouvi falar. Então a gente não pode só dizer assim: não, isso não é evidência da presença do Espírito Santo. A gente tem que mostrar na Bíblia porque que não é, e mais do que isso, né? A gente tem que mostrar o que é então. Se isso não é, então o que é? A evidência da presença do Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer hoje. Vamos estudar sobre isso. Sim. Vamos ver então, né? Vamos provar aqui o que é então a evidência da presença do Espírito Santo para qualquer pessoa. Mas antes de nós abrirmos aí a Bíblia e irmos à palavra de Deus para ver o que a Bíblia diz sobre isso, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Uma pergunta para você. Quando eu preparei essa mensagem aqui, eu fiquei pensando assim: que texto bíblico eu vou usar para falar sobre isso? Sobre o dom de línguas. Porque o dom de línguas, ele aparece em 4 lugares apenas na Bíblia. Ele aparece em Atos 2, em Atos 10, em Atos 19 e em 1 Coríntios, capítulo 13, 14, 15 ali, não é, cara? E eu fiquei pensando, qual desses 4 textos eu vou usar para falar para a igreja? Isso porque a gente fica muito propenso assim a ir direto lá em Coríntios, né? É lá que a gente quer ir lá e é lá que a gente quer ver essas coisas. Mas esse não foi o texto, o lugar que eu escolhi para estudar com vocês. E o lugar que eu escolhi é Atos 2. Por que Atos 2? Porque lá é a primeira vez que acontece o dom de línguas. Ali o dom ainda está puro. É a manifestação pura do Espírito Santo, o dom de línguas. Quando você vai lá em 1 Coríntios, Paulo já está enfrentando problemas aí com a igreja. Lá em Coríntios haviam 3 tipos de dons de língua lá. Um deles era o dom de línguas estáticas, que é essas línguas que se vê hoje nas igrejas pentecostais. Outros eram pessoas poliglotas como Paulo, por exemplo, que estudavam e sabiam falar várias línguas. E outros era o dom verdadeiro do Espírito Santo. Então havia uma mistura, já uma bagunça. Então, se você quer entender isso, você não tem que pegar 1 Coríntios e usar ele para explicar Atos 2, não, é o contrário. Atos 2 é que explica Atos 10, Atos 2 é que explica Atos 19, Atos 2 é que explica 1 Coríntios, porque lá em Atos 2 o dom está puro ainda, ele é a primeira vez que acontece. Agora, com base disso, lá em Atos 2, é o que nós vamos estudar hoje, então eu quero fazer a pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: o que é que você acha que aconteceu no dia do Pentecostes em Atos 2? O dom que foi dado ali pelo Espírito Santo, o que é que você acha que é o dom de línguas? Primeiro, você acha que é o dom de falar? O Espírito Santo desceu, então as pessoas que receberam esse dom começaram a falar em outras línguas, o dom de falar. Segunda questão: você acha que é o dom de ouvir? O Espírito Santo desceu, e aí não importa em que língua fosse falada, cada um ouvia e entendia na sua própria língua. Aí não é o dom de falar, mas aí é o dom de ouvir. Ou terceiro, você acha que é os dois? Você acha que foi tanto de falar quanto de ouvir? O que vocês acham? Então agora eu vou pedir para vocês posicionarem aí, vamos lá. Eu quero testar aí o conhecimento de vocês. Quem acha que o que aconteceu lá em Atos 2 foi só o dom de falar? Levanta a mão para eu ver. Senhora? Mais um irmão aí no fundo?
bem. O irmão lá em cima também. Quem acha que foi o dom de ouvir? Levanta a mão. Já uma boa parte da igreja. Então agora a maioria vai levantar a mão, né? Quem acha que foi o dom de falar e o dom de ouvir, levanta a mão que eu quero ver. Ok. Então, vamos estudar sobre isso, vamos ver aí quem está certo. Mas não sem antes nós fazermos o quê? Oração e pedimos para que Deus nos conduza. Santo Deus, Pai querido, estamos novamente aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, para estudar sobre a obra do Teu Santo Espírito, Pai. Por isso te pedimos desde agora que Ele possa nos ajudar, que Ele possa nos conduzir nesse estudo, para que nós compreendamos aquilo que vamos estudar e possamos compreender qual é a verdadeira evidência na vida de qualquer pessoa de que ela foi batizada com o Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir então a sua Bíblia em Atos 2. Eu vou projetar todos os versos ali no telão, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A primeira coisa que nós temos que fazer ali para entender o que foi o dom de línguas dado ali em Atos 2, é estudar o contexto de Atos 2. E como é que nós fazemos isso? Nós estudamos o contexto recompondo o texto, nos aprofundando no texto bíblico. Então vamos começar aqui em Atos 2, o versículo 4. E a Bíblia diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeira questão aqui: quem são esses todos aqui? Quem são os todos? Se você for lá no capítulo 1, você vai ver que estava uma assembleia reunida lá, não é, Ricardo? E tinha lá cerca de 120 pessoas. Estavam em oração, estavam louvando a Deus, e aí a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre a assembleia e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, quem são os todos? São os 12 apóstolos de Cristo apenas? Ou são todos daquela congregação? Todos daquela assembleia? Por esse texto aqui dá para saber? Não dá para saber. Não dá para saber ainda. Nós precisamos buscar informações em mais textos, para que nós possamos entender quem são esses todos, se eram os 120 ou se eram só os 12 apóstolos de Jesus. Outra coisa, se nós tivéssemos só esse verso aqui, o que é que nós diríamos? Que o dom era no falar apenas, né? Mas nós não temos só esse verso. Nós temos muitos outros versos que falam sobre isso, e nós temos que investigá-los aí hoje para entender o que foi esse dom de línguas. Então ainda não dá para saber quem são os todos, quem foi que recebeu o dom, e também não dá para saber ainda se o dom é no falar, no ouvir, ou se é os dois. Nós temos que ir adiante. Agora, eles falaram, né, outras línguas. E a pergunta é, quais foram as línguas que eles falaram? Então, um pouco mais à frente aí, se você for do verso 8 até o verso 11, a Bíblia dá a relação de todas as línguas que foram faladas naquele momento. Olha, como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então veja, a Bíblia dá toda a relação de todas as línguas que foram faladas ali. E aqui não tem nenhuma língua estranha. Aqui também não tem nenhuma língua de anjo. Mas nós só temos o quê? Línguas de nações estrangeiras. Nós temos ali várias nações representadas, vários idiomas representados. E veja, a coisa mais importante a se destacar aqui é o quê? Que essas línguas eram inteligíveis, ou seja, elas podiam ser compreendidas. Primeiro, porque eram línguas de nações que estavam ali representadas, e segundo, o que é que eles estão afirmando aqui? Olha, nós estamos ouvindo o quê? Falar das grandezas de Deus.
como é que eles poderiam afirmar, olha, eu estou ouvindo falar das grandezas de Deus, se eles não estivessem entendendo o que estava sendo falado ali? Quando você entra numa igreja pentecostal hoje, e você vê o dom de línguas, você consegue afirmar, olha, eles estão falando da grandeza de Deus? Por que não? Porque você não entende o que está sendo falado ali, você não sabe, é um idioma estranho para você, você não compreende. Mas aquelas pessoas compreendiam, a ponto de afirmar, olha, nós estamos ouvindo falar das grandezas de Deus. Então todas as línguas ali foram línguas inteligíveis, línguas de nações. Não tem nada de língua de anjo aqui e nada de língua estranha. Agora, antes que você me pergunte, como eu estou vendo aí que vocês são inteligentes e vocês já estão assim, só esperando o momento para me perguntar, não é? Eu já vou responder antes. Eu sei que vocês querem me perguntar, quer ver para você? Vocês querem me perguntar assim, ó, porque vocês são espertos. Vocês contaram ali quantas línguas tem ali, vocês sabem que tem 18 ali, 18 nações, não é? Então, com certeza vocês querem me perguntar assim, eu sei que os todos foram 120, porque tem 18 nações ali. 12 homens não poderiam falar 18 línguas, não é mesmo? Verdade. Como é que eu respondo essa pergunta? Assim, argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos, colombianos, peruanos, chilenos, venezuelanos, equatorianos, espanhóis. Quantas línguas são necessárias para falar para essas nações? Uma só, não é mesmo? Então não dá para dizer ainda se os todos eram 120 ou se os todos eram 12, porque pode ser, muito possivelmente, que alguns desses aqui falassem a mesma língua. Pode ser perfeitamente possível 12 homens falar a essas 18 nações. Então não dá ainda para cravar se os todos eram os 12 ou se os todos eram 120. Mas uma coisa dá para cravar: as línguas eram inteligíveis, eram línguas de nações, e todas elas podiam ser compreendidas pelas pessoas que estavam lá. Vamos adiante, vamos ver se o texto bíblico vai nos dar mais informações. Verso 6, Atos 2,6 diz assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Algumas versões dizem assim: afluiu a multidão e estava perplexa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Por esse texto aqui, eu já sei dizer para vocês quem são os todos e se o dom era no falar, no ouvir, ou se eram os dois. Por esse texto eu já sei. Agora, eu vou dizer primeiro, e depois eu vou explicar, tá bom? Por esse texto, eu tenho certeza absoluta que os todos foram apenas os 12 apóstolos, e que o dom era só no falar, e não tinha nada que ver com ouvir. Como eu sei por esse texto? O que é que o texto diz? Quando aquele som ocorreu, quando começaram a falar naquelas línguas, ajuntou-se uma multidão, e a multidão estava como? Confusa. A multidão afluiu, se movimentou e estava perplexa. Isso me mostra que os todos eram só os 12 e que o dom era apenas no falar. Tenta imaginar a cena. O Espírito Santo desce sobre todos ali. E aí agora todos começam a falar em línguas. Não importa que língua, você está entendendo, é no ouvido o negócio. O que vai acontecer com você? Vou ficar aqui quietinho onde eu estou ouvindo, estou entendendo. Não acontece nada. Mas agora imagina que somente 12 homens começam a falar nas línguas daquelas nações que estão ali representadas. O que é que acontece? Olha, eu estou ouvindo a minha voz, minha língua sendo falada, mas acho que é lá, eu vou para lá, e aí o outro vem para cá, e aquele vai para lá, e imagina 3.000 pessoas se movimentando ao mesmo tempo. O que é que acontece? A multidão aflui, tem confusão, até cada um chegar mais perto daquele que estava falando a sua língua, porque você quer ouvir melhor o que estava sendo falado. Por isso, por aqui eu já sei dizer para você que o dom era só no falar, não tem nada que ver com ouvir, e os todos eram somente os 12 apóstolos de Cristo, e não toda aquela assembleia. Agora, se isso aí está certo, então nós temos que ser capazes de ver isso nos outros versos também, aí de Atos 2, não é mesmo? Então vamos adiante, vamos ver se está certo isso, se os todos eram somente os 12,
e se o dom era só no falar, ou se tinha alguma coisa que ver com ouvir também. Verso 7. E todos quem? Toda aquela multidão que estava ali pasmava e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são quem? O quê? Todos esses homens que estão falando? Olha, houve uma maravilha, a multidão se maravilhou. E se maravilhou de quem? Quem foi o centro da maravilha? Quem foi o foco da maravilha? Os galileus, os 12, os todos que falaram. Percebe? Houve uma maravilha. E o centro da maravilha foram os 12 apóstolos de Cristo. Se o dom fosse no ouvir, e tivesse acontecido com toda a multidão, então o que é que ia acontecer? O Ricardo já está lá, olha, eu sou aqui brasileiro, ele está falando lá, eu estou entendendo na minha língua. A esposa dele, na Emilene, olha, eu sou japonesa, estou entendendo na minha língua. A irmã que é espanhola, olha, eu estou entendendo na minha língua. A maravilha não seria com os 12, mas seria com quem? Com a multidão. Com a multidão. Houve uma maravilha, olha, eles estão falando. E quem é que está falando? Os galileus estão falando. Agora, além de maravilha, houve mais uma coisa lá. E o que é que houve? Houve também acusação. Houve acusação. Verso 13. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, estão bêbados. Olha, não deem ouvido aí esses homens, eles estão bêbados, não sabem nem o que estão falando. Foram acusados. Quem é que foram acusados? A multidão toda foi acusada de estar bêbada, embriagada? Não. Quem é que foi acusado? Os 12 apóstolos de Cristo, percebe? Eles são o foco ali. Tudo está girando ao redor deles. Algo aconteceu com eles. Eles começaram a falar nas línguas daquelas nações ali e foram o foco da multidão. A multidão se maravilhou. Olha, eles estão falando na nossa língua. São galileus, não conhecem a nossa língua, estão falando na nossa língua. E aí, os sacerdotes estavam ali, o sumo sacerdote, os fariseus, os príncipes, né? Já imaginando sobre o que é que os apóstolos de Cristo iriam falar para as pessoas. Iriam falar sobre a ressurreição de Jesus. E eles queriam exatamente plantar a ideia de que a ressurreição de Jesus tinha sido uma farsa, que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Agora começam a acusar os apóstolos de Cristo. Olha, não dê ouvido para esses homens aí. Eles são bobos, eles não sabem o que estão falando, estão bêbados. Não deem ouvidos. Tudo aconteceu com eles. Eles são o foco. Porque eles é que receberam o dom, e o dom é só no falar, não tem nada que ver aqui com o ouvir. Agora, e eles foram acusados. E o que é que Pedro fez? Pedro agora se levanta. E ele vai fazer então agora a sua defesa. Olha aqui. Verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé sozinho. É isso que está escrito ali? Não. Com os 11. Vejam-os todos aqui, os 12. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Pedro se levanta com os 11, e agora ele vai fazer a sua defesa, e ele faz a sua defesa através de um grande sermão, Agora, antes desse sermão, o que é que Pedro faz? Pedro é quem vai pregar, mas os 11 se levantam junto com Pedro. E eu pergunto, por que os 11 se levantaram junto com Pedro, Ricardo, se só Pedro ia pregar? Por que os 11 se levantaram? Sabe por que foi? Porque é o seguinte, presta atenção, hein? Isso aqui é importante. Pedro se levanta e antes dele pregar, ele chama os 11 e faz uma rodinha assim, reúne eles, né? E aí agora ele cochicha no ouvido dos 11. E ele diz assim: meus irmãos, nós vamos ter muitas despesas aqui. Então esse é o momento, antes de eu pregar, vocês vão lá e recolham as ofertas. As ofertas. Entendeu? Certo? Quem disse não? Como não? Claro que sim. Mano, presta atenção. A senhora percebeu o que está acontecendo aqui em Atos 2? Percebeu? É um tremendo culto pentecostal. Sim, o que nós temos aqui em Atos 2 é um tremendo culto pentecostal. Veja, como é que é um culto pentecostal hoje? Eles não se reúnem lá na igreja? Não estava a assembleia reunida, 120 pessoas? Como é que é um culto pentecostal? Não tem muita oração?
Não era isso que eles estavam fazendo lá, que a Bíblia diz, orando, orando e orando? Depois no culto pentecostal não tem muito louvor, e não é isso que a Bíblia diz que eles fizeram, muita oração, muito louvor, e aí no culto pentecostal, depois que tem muita oração e muito louvor, o que acontece? Agora vem o Espírito Santo, e eles falam em línguas, assim como aqui em Atos 2, exatamente, e aí, alguns falam em línguas, outros não falam, não são todos, exatamente como aqui em Atos 2, e aí depois que passa aquele momento, como o dom é momentâneo, passageiro, então agora o que acontece no culto pentecostal? O pastor agora se levanta com os diáconos, e os diáconos vão recolher a oferta. E aí, o pastor lá da frente se levanta e fala assim, olha, nós tivemos aqui agora a manifestação do Espírito Santo. Vocês que falaram em línguas hoje, foram batizados com o Espírito Santo. Por isso agora é o momento de vocês serem gratos a Deus. Deus deu o dom para vocês, vocês têm o poder do Espírito Santo agora, tem que ser grato a Deus. E o que vai? Vai salvo. E vai maquininha de cartão de crédito, e vem maquininha de cartão de crédito, e recolhe as ofertas. E aí depois que recolhe as ofertas, o pastor agora diz assim, olha, e vocês que não falaram em língua, sabe por quê? Porque vocês não são gratos a Deus, vocês não estão dando o seu melhor a Ele. Ele sabe o quanto você tem aí no bolso, Ele sabe quanto você tem guardado lá na sua casa, você deixa aquela nota de 100 guardada lá e vem com essa de 10 aí na carteira, você não engana Deus. Vou te dar outra chance, de você ser fiel a Deus agora, porque o dom é só para os fiéis. Seja fiel e no próximo culto você vai falar em línguas, e aí vai salvo, aí vem salvo. Vai maquininha de cartão de crédito, vem maquininha de cartão de crédito. Então veja, os nossos irmãos pentecostais, que são experts em Atos 2, é assim que eles fazem, eles seguem exatamente a sequência de Atos 2. É muita oração, muito louvor, depois tem o dom de línguas, aí uns falam, outros não falam, quando alguém passa na rua e vê, olha lá, um bando de maluco, eles também são acusados. E aí depois eles recolhem oferta. Porque os 11 não se levantam para pregar, é só um que prega, e o dom é passageiro. Então, com certeza, o que aconteceu aqui foi isso. Pedro reuniu os 11 e falou, olha, antes de eu pregar, vocês vão passar as salas e vão recolher as ofertas. Entenderam? Não é isso que aconteceu aqui? Como assim não? Por que não? Por que não foi oferta? Oferta não é para a igreja? Não é para o sustento da igreja? A igreja lá não precisava ser sustentada também? Claro que precisava. Foi para oferta, não foi? Não. Vocês estão acreditando em mim? Então agora eu não sei o que fazer, Ricardo. Vou entregar o microfone para você. Obrigado. Irmãos, é claro que não foi para tirar oferta. Evidente que não foi para tirar oferta. Por que eles se levantaram? Porque o dom foi só sobre os 12. E é só no falar, não tem nada a ver com ouvir. Pedro se levanta e agora ele vai fazer a defesa de quem? Dos 12. E Pedro vai pregar para quem? Qual é a palavra aqui? Todos. Pedro vai pregar para os judeus e para todos que estavam habitando em Jerusalém naqueles dias. Mas tinham 18 nações lá, e quantas línguas Pedro fala ao mesmo tempo? Uma. Então ele ia pregar e só um grupo ia ser alcançado. Por isso ele precisou que os 11 se levantassem. Para quê? Para que ouvissem o sermão e cada um traduzisse na língua que recebeu do Espírito Santo para aquele grupo que se formou na sua frente. Porque o dom é só no falar, não tem nada a ver com ouvir. E os todos lá foram só os 12. Agora, outra coisa importante, eu já consigo saber aqui, sabe o que é? O dom não é momentâneo, o dom não é passageiro, o dom permaneceu, porque eles levantaram para pregar, não foi só naquele momento. Eles receberam a língua do Espírito Santo, e Pedro pregou todo aquele sermão, e eles traduziram. Por isso que Paulo lá fala em Coríntios que precisa do intérprete. Está entendendo? Como é Atos 2 que explica 1 Coríntios 13, e não o contrário? Agora, é que vocês me pegaram, porque eu achava mesmo que era oferta. Vamos ver se é oferta? Eu ainda acho que é oferta. Vamos ver se é oferta? Verso 37. E ouvindo eles quem? Quem é que estava ouvindo o sermão?
toda a multidão. E ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e a quem? E aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Olha, o João, eu estou entendendo, é isso aí que você está falando. Pergunta lá para Pedro o que é que eu tenho que fazer, porque eu também quero isso. Ô Mateus, eu compreendo. Pergunta lá para Pedro então o que eu tenho que fazer, porque eu também quero. Porque eles entenderam que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia de Joel 2, que nós vamos estudar domingo que vem. E eles compreenderam então que agora o poder do Espírito Santo estava acessível a todos eles. E eles agora então começam a perguntar: olha, o que é que eu tenho que fazer? Eu também quero isso para mim. Porque os 11 fizeram parte do processo. Pedro pregava e os 11 traduziam, cada um para o grupo que se formou ali à sua frente. E agora as pessoas começavam a perguntar para eles: o que é que eu tenho que fazer? Eu também quero isso. Percebe? Todos ali que receberam o dom foram os apóstolos de Jesus. E o dom era só no falar, não tinha nada que ver com o ouvir. Você quer ver o que a senhora White fala sobre isso? Cada língua o quê? Não foi essa a conclusão que nós chegamos só com o texto bíblico? Cada língua conhecida, inteligível, línguas de nações, estava por eles representada. Essa diversidade de línguas teria sido um grande embaraço à proclamação do Evangelho. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência de quem? Aos todos aqui, ó, os apóstolos, os 12. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Veja, o dom permaneceu. Não só permaneceu, como a linguagem deles nessas línguas daí por diante ficou apurada e clara e perfeita. Esse miraculoso dom era para o mundo o quê? Olha aqui, ó. Quem acha que o dom de línguas não é uma evidência do Espírito Santo, é sim. Esse miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles levava o sinete do céu. Daí por diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e acurada. Falassem eles no idioma materno ou numa língua estrangeira. Livro Atos dos Apóstolos, página 39 e 40. Então veja, meus irmãos, os apóstolos de Cristo, os 12, receberam um dom no Pentecostes. E o dom era só no falar, não tinha nada que ver com o ouvido. E eles falavam na língua daquelas pessoas, porque era um dia de festa, tinha muita gente em Jerusalém. Era uma oportunidade para pregar sobre a ressurreição de Jesus, e o Espírito Santo supriu a deficiência dos apóstolos. O dom ali foi necessário para a pregação do Evangelho. O Espírito Santo capacitou ali os apóstolos de Cristo a pregar na língua daquelas nações que estavam ali reunidas, para que eles pudessem pregar para eles sobre a ressurreição de Jesus. Isso é o que nós entendemos no texto, e isso é exatamente o que a senhora White diz também nos seus escritos. Então perceba que esse dom dado ali em Atos 2, ele era sim uma evidência da presença do Espírito Santo naquele momento. Agora, será que essa é evidência para todos? Será que todos aqueles que vão receber o Espírito Santo, eles precisam necessariamente falar em línguas? O que é que Paulo diz sobre isso? Olha o que é que Paulo diz sobre isso. Primeiro ponto, o dom de línguas não é para todos. Veja o que é que diz aqui em 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Veja o problema que Paulo estava enfrentando aqui na igreja de Coríntios. Eu falo língua, Ricardo, você não fala, eu sou melhor que você. Aí você vira para ela: não, mas eu tenho fé, e você não tem, eu sou melhor que você. E aí você vira para ele: não, mas eu curo, e você não cura, eu sou melhor do que você. Não, mas eu sou mestre, tenho dom de profecia, você não tem, eu sou melhor do que você. Esse era o problema que Paulo estava enfrentando ali na igreja.
Pessoas que, porque estavam trabalhando ali na obra de Deus, querendo trabalhar na obra de Deus, mas um se achando melhor do que o outro. Infelizmente não tem como Deus atuar e manifestar numa igreja que acha, onde um acha que é melhor que o outro. Não, todos somos iguais, somos diferentes, a diferença faz parte do plano de Deus. Deus não nos fez todos iguais, porque cada um tem uma função a desempenhar, e é o que Paulo diz aqui. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo sempre vai dar para a igreja os dons que são necessários para que a igreja alcance as pessoas que estão ao seu redor. Se você for lá na igreja da Vila Maria, com certeza você vai encontrar lá pessoas com dons diferentes daqueles que vocês têm aqui. Por quê? Porque quem está lá na Vila Maria tem que evangelizar as pessoas da Vila Maria. E o Espírito Santo vai dar para aquela igreja o dom que aquelas pessoas precisam para evangelizar aquela região. Aqui não é Vila Maria, aqui é Vila Alpina. São pessoas diferentes. O Espírito Santo vai dar para essa igreja os dons que ele entende que esta igreja precisa para alcançar aqueles que estão aqui ao redor. Ele não vai dar o mesmo dom para todos. Paulo continua dizendo isso mais à frente, verso 28 a 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, e por último ele cita aqui o quê? Variedade de línguas, porque lá todos estavam querendo o quê? Falar em línguas. E olha só a pergunta que ele faz: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não. Porque o Espírito Santo distribui os dons a cada um da maneira como ele vê que é melhor. Então, só esses dois versos aqui já são um tiro no pé nessa doutrina de que o falar em línguas é evidência da presença do Espírito Santo para todas as pessoas. Não. Paulo está dizendo claramente, não. Segundo ponto, o dom de língua é para os fiéis? É uma evidência da presença do Espírito Santo para os fiéis? Veja o texto, 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que é que Paulo está dizendo aqui? Só infiel vai falar em língua? Claro que não. Se você continuar lendo o texto mais adiante, o que é que Paulo fala? Que o dom de língua é um sinal para os infiéis. Porque às vezes nós podemos estar todos aqui reunidos, e aí o Espírito Santo traz um americano aqui dentro, que não fala a língua portuguesa. E aí, se ele trouxe aqui, e o camarada não vai entender nada aqui, para que ele trouxe aqui então? Então aí ele pode capacitar alguém para se levantar e ouvir o sermão em língua portuguesa e traduzir para aquela pessoa no inglês, para ele compreender e ser alcançado. E aí a pessoa entrou na igreja e falou: olha, Deus aqui está falando comigo, veja, esse brasileiro aqui que não sabe falar inglês começou a falar só para apresentar o sermão para mim. Agora, se o camarada passa lá fora e vê todo mundo falando, cada um de um jeito, pulando, rolando na igreja, dando salto de 1 metro de altura, o que ele vai achar? Aí está um bando de louco. Não. O dom é um sinal para os infiéis, para que eles tenham certeza de que Deus está se manifestando ali, para que eles sejam alcançados, porque os dons que o Espírito Santo dá não são para edificação pessoal de ninguém, mas são para edificação da igreja, são para edificação do corpo de Cristo e não da pessoa. Aqui em Coríntios, tinha alguns que pensavam assim: não, ele está falando isso aí, deixa ele falar, é para a edificação pessoal dele. Não, Paulo repreende, Paulo corrige e diz: não, os dons são para a edificação da igreja, é para a edificação do corpo de Cristo. Está escrito aí, é só você ler 1 Coríntios 14, 15. Não é para a edificação pessoal. Então, não é um sinal para os infiéis, para os fiéis, é para os infiéis. Agora, para os fiéis, qual é o sinal que ele diz ali? Profecia. E o que foi que nós estudamos no segundo encontro? O Espírito de profecia, né? Que nada mais é do que o que? O Espírito Santo como comunicador da palavra de Deus. Lembra? Espírito Santo e palavra de Deus nunca se separam. Para os fiéis, para aqueles que estão aqui dentro, o sinal é ser um tremendo conhecedor, pregador e praticante da palavra de Deus. E não dom de línguas. Não dom de línguas.
Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Você lê todo o livro de Atos, você encontra lá mais de 20 manifestações do Espírito Santo. Mais de 20 relatos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, que foram batizadas com o Espírito Santo, que andavam com o Espírito Santo, que nós estudamos aqui, que são todas expressões que representam o mesmo vivo e íntimo relacionamento com o Espírito Santo, mas de perspectivas diferentes. E desses mais de 20 relatos, só em 3 ocasiões houve o dom de línguas. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Na maioria dos encontros ali, não houve o dom de línguas. Não foram todos que falaram. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto que eu quero destacar aqui. Quem foi o homem mais cheio do Espírito Santo que já pisou nessa terra? Onde é que está escrito isso? Calma, está aqui. Em Atos 10, 38. Olha aqui, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, a Bíblia é clara. Jesus era cheio do Espírito Santo. Lembra que eu disse a vocês que os evangelistas faziam questão de centralizar o Espírito Santo na pessoa de Jesus? Jesus era o homem do Espírito, portador do Espírito, doador do Espírito. Ele era cheio do Espírito Santo. Agora eu faço um desafio a você e a qualquer um. Leia todos os evangelhos, leia todo o Novo Testamento e me mostre um único texto onde Jesus falou em línguas. Você encontra? Jesus nunca falou em línguas. Jesus era cheio do Espírito Santo, mas nunca falou em línguas. Então, se o dom de línguas é uma evidência da presença do Espírito Santo para todas as pessoas, então isso aqui está errado. E Jesus não era cheio do Espírito Santo coisa nenhuma, porque Jesus nunca falou em línguas, nunca. Então, embora o dom de línguas seja uma evidência da presença do Espírito Santo, mas não é a evidência para todas as pessoas, não é. Então o que é que nós temos que fazer? Corrigir isso aqui está errado, tira isso daí. Já vimos, esse dom de línguas que é falado hoje, no pentecostalismo, neopentecostalismo e carismatismo, isto não é o dom de línguas bíblico, está certo? Agora, qual é então? Qual é a evidência da presença do Espírito Santo para qualquer pessoa? Como é que você representaria isso? Sabe como eu representaria? Olha, você falou o fruto. Vai aparecer o fruto aqui. Vai aparecer. Mas não é ele. Não é evidência para todos. Mas vai aparecer aqui. Sabe como eu representaria isso? Graficamente? Eu tiro esse pontinho daí e ponho um retângulo no lugar. Esse retângulo para mim é evidência da presença do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. Um retângulo. Agora, eu quero que você me ajude. Eu quero que você me dê um nome para eu colocar dentro desse retângulo. Que nome eu vou colocar lá? É um ótimo nome, mas não é esse que eu vou pôr. Excelente, mas também não é. Olha, perdão, que bonito. Qual? Conversão. O que mais? Me ajuda aí. Obediência. Muito bom. Santificação. Fé. Comunhão. Jesus. Olha, são nomes excelentes. Excelentes. Mas não é esse que eu vou pôr ali. Quer saber qual nome que eu vou pôr ali? Antes eu vou explicar para você por que eu vou pôr esse nome ali. Tá bom? E eu vou fazendo isso para você, explicando para você por que eu, Marcelo, não sou um pentecostal. Eu vou explicar para você por que eu não sou um pentecostal, para você entender o nome que eu vou colocar ali. E eu não sou pentecostal por causa de 2 versos bíblicos apenas. Só 2. Quais são? Estão aqui ambos no Evangelho de João. O primeiro, capítulo 16, versículo 13 e 14, que diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E João 14, 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu não sou um pentecostal por causa desses 2 versos bíblicos apenas. Porque o que é que eles dizem? Eles dizem assim, que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em quantas porções da verdade? Toda a verdade. Aqui diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria quantas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Me diga uma coisa. Você sabe qual é a igreja pentecostal mais antiga que nós temos no Brasil? A Assembleia de Deus. Você sabe quando ela surgiu? No ano de 1906, na Azusa Street, número 312, em Los Angeles, e rompe para o mundo aquilo que se conhece hoje como movimento pentecostal. E esse movimento começa a se espalhar, e ele chega agora até um pastor batista, chamado Gunnar Wingren. Ele era sueco, de origem batista, e ele foi batizado ali com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Esse homem vai para Salt Bend, e lá ele conhece outro sueco, batista, Daniel Berg, que também estava batizado com o Espírito Santo falando em línguas. Um dia, esses 2 homens se reúnem na casa de um terceiro amigo, chamado Adolfo Udin, e esse Adolfo Udin, então, tem uma suposta revelação do Espírito Santo, dizendo para aqueles 2 homens, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que eles deviam ir para um lugar chamado Pará. Mas eles não conheciam nenhum lugar chamado Pará. Então o que é que eles fazem? Eles vão até a biblioteca de Salt Bend. E lá eles descobrem que existia um lugar no mundo chamado Pará. E onde é esse lugar? No Brasil. No dia 5 de novembro de 1910, Isso mesmo. É isso mesmo. E aí então, no dia 5 de novembro de 1910, esses homens embarcam em Los Angeles num navio com destino ao Pará. E aí eles chegam agora no Belém do Pará, que nem eu assim, ó, sem nenhum tostão no bolso. E eles entram no bonde. E olha que coincidência. Quando eles entram no bonde, quem é que eles conhecem dentro do bonde? Eles eram batistas. E conhecem o pastor da igreja batista do Belém do Pará. E o pastor os recebe e os hospeda no porão da igreja. Só que naquela época, 1910, 1911, então o Brasil está vivendo um surto de febre amarela. E esses 2 homens aí, Gunnar Wingren e Daniel Berg, começam a fazer reuniões de oração no porão da igreja batista, onde eles impunham a mão sobre as pessoas e as pessoas eram curadas e falavam em línguas. E a igreja batista, vendo aquilo ali, que em pouco tempo tinha mais gente falando em língua no porão do que gente lá em cima da igreja assistindo o culto, participando do culto, a igreja batista agora expulsa todos esses homens da igreja. Mais da metade da igreja foi expulsa. E eles atravessam a rua e entram na casa de um deles que morava bem em frente à igreja batista. E no ano de 1911 surge aquilo que nós conhecemos como a Igreja Assembleia de Deus, a mais antiga igreja pentecostal do Brasil. Então ela existe há quantos anos? 106 anos. 106 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Então, se eu chamar um irmão assembleiano aqui e eu perguntar para ele assim: irmão, nesses 106 anos que existe a sua igreja, o Espírito Santo já ensinou para vocês todas as coisas? Já guiou vocês por toda a verdade? O que é que ele vai responder para mim? Nós não sabemos todas as coisas. Então tem um problema. Porque como que o Espírito Santo, em 6 anos, em 106 anos, não conseguiu ensiná-los todas as coisas? Não conseguiu guiá-los por toda a verdade se eles o recebem lá todo culto? Percebe? Não encaixa. Não encaixa para mim. Outra coisa que esses 2 versos me dizem, porque eu não sou pentecostal.
Aqui, em João 16, diz que o Espírito Santo, quando viesse, não falaria de si mesmo, ou seja, ele não vai trazer nenhuma coisa nova. Ele não vai falar de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido. De quem? De Jesus Cristo. E vos anunciará o que há de vir. Quem é? Jesus Cristo. Olha Jesus dizendo, ele me glorificará. Por quê? Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqui em João 14, 26, diz assim, que quando o Espírito Santo viesse, ele nos faria lembrar do quê? De tudo quanto Jesus tem dito, do que Jesus disse. Então veja, Jesus está dizendo, olha, quando o Espírito Santo vier, ele não vai trazer nenhuma coisa nova, ele não vai trazer nada diferente, mas ele vai fazer o quê? Ele vai trazer só apenas aquilo que ele fez comigo. Jesus não era cheio do Espírito Santo? Jesus não era guiado pelo Espírito Santo? Então o que Jesus está querendo dizer assim, olha, eu sou o padrão, eu sou o modelo. Eu sou o padrão e o modelo para aquele que é cheio do Espírito Santo. Para aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele tem como andar como eu andei, ele tem que pregar como eu preguei, viver como eu vivi, fazer o que eu fiz. Aí tem um problema. Um problemão para você pentecostal, sabe por quê? Porque aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós encontramos um relato aqui. Lucas capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, esse verso não vai aparecer lá. Lucas capítulo 4. Veja o problema disso aqui. Lucas capítulo 4, verso 14. Todo mundo achou? Sim? Lucas 4, 14 diz assim: Então, Jesus, no poder de quem? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no... Não é domingo não? Sábado? O senhor fala sábado? No meu também. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Isso aqui para mim é um problema. Um problema. Porque Jesus diz assim, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai me glorificar, ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho dito. Ele não vai trazer nada novo, eu sou o padrão, ele vai conduzir vocês da mesma maneira como ele me conduzia. E aqui eu encontro na Bíblia o Espírito Santo conduzindo Jesus para a igreja em que dia? No sábado. Então isso é um problema para mim, porque os nossos irmãos pentecostais recebem o Espírito Santo todos os cultos deles lá, e o mesmo Espírito Santo os conduz para a igreja em que dia? No domingo. Então aqui tem um problema para mim, porque Jesus, que era cheio do Espírito Santo, diz assim, olha, eu sou o padrão, eu sou o modelo, tem que ser igual foi comigo, e o Espírito Santo levava ele para a igreja aos sábados. Então como pode o mesmo Espírito Santo hoje conduzir os irmãos para a igreja no domingo? Não pode. Por isso eu não sou pentecostal. Está entendendo? Porque o Espírito que aparece lá não pode ser esse aqui, porque Jesus está dizendo, ele não vai trazer nada novo, ele só vai fazer igual ele fez comigo. Se o Espírito Santo levava Jesus para a igreja ao sábado, ele não pode hoje levar os irmãos para a igreja no domingo. É claro que você pode ir na igreja todos os dias, eu estou falando do dia do Senhor. Então por isso eu não sou pentecostal. Também fala. Entende? Não bate, não é igual, não é a mesma coisa, não tem como ser o mesmo Espírito. Então, irmãos, é muito importante você e eu sabermos isso aqui. Porque os nossos irmãos pentecostais, eles são um campo muito fértil para nós. Eu tenho muitos amigos pentecostais e muitos deles hoje fazem parte da igreja lá da Vila Maria. Mas, embora seja um campo fértil, não é um campo fácil. Porque eles não têm muita doutrina, eles não têm muito conhecimento da palavra de Deus, mas eles dizem ter experiência. E é muito mais difícil você tirar alguém que tem experiência do que alguém que tem conhecimento. Pega um jovem aí hoje, que está na experiência das drogas, é fácil tirar ele dessa experiência? Claro que não, é difícil. Pega um jovem aí que está na experiência do mundo, aí dos prazeres da vida, é fácil tirar ele dessa vida? É difícil.
É muito mais difícil você lidar com alguém que tem experiência de alguma coisa do que alguém que só conhece alguma coisa. Por isso você tem que conhecer isso, por isso que você tem que saber a sua fé, para que você possa ser um instrumento na mão de Jesus. Então, eu estou dizendo essas coisas para vocês para justificar a palavra que eu vou colocar aqui. E a palavra que eu vou colocar aqui é a seguinte: a evidência da presença do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa é tão ampla quanto a sua obra. Entenderam? Entenderam qual é a palavra? Vou repetir. A evidência da presença do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa é tão ampla quanto a sua obra. Qual é a palavra que eu vou por aqui? Obra. Obra do Espírito Santo. Isso mostra que por onde o Espírito Santo passa, ele deixa um rastro. E esse rastro evidencia que ele passou ali, e esse rastro se chama obra. A obra do Espírito Santo. Essa é a evidência. E a obra do Espírito Santo, ela tem um centro. E o centro da obra do Espírito Santo, eu tiro dessas palavras de Jesus. Quando ele diz assim, olha, ele me glorificará. Ele testificará de mim. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Ele crucifica o nosso velho homem na cruz, no momento do batismo. A obra do Espírito Santo tem um centro. E o centro da obra do Espírito Santo é esse, é a cruz de Cristo. O Espírito Santo, a obra oficial do Espírito Santo é levar as pessoas aqui, na cruz, e não além dela. E a cruz divide o mundo em dois, onde antes da cruz todos nós somos o quê? Mundanos, e depois da cruz nós somos o quê? Cristãos, e passamos agora a viver como igreja, e é aqui que vai aparecer o quê? Os frutos que você falou. Mas eu não posso dizer que a obra do Espírito Santo são só os frutos. Por quê? Porque ele não trabalha só com a igreja. A Bíblia diz que quando ele viesse, ele convenceria quem do pecado, da justiça e do juízo? O mundo. A obra do Espírito Santo é toda essa aqui. Essa é a evidência da presença do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. É se eu fui crucificado com Jesus, se não sou mais eu quem vive, mas se é Cristo que vive em mim, se eu ando como Jesus andou, se eu amo como Jesus amou, se eu prego como Jesus pregou, se eu vivo como Jesus viveu, se eu ensino como Jesus ensinava. Os nossos irmãos todos hoje comem carne de porco, Jesus não comia carne de porco, esse é um problema. Ele é o padrão, ele é o modelo daquele que quer ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que se espelhar em quem? Em Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. É levar todos nós aqui, na cruz de Cristo, e não além dela. Na próxima semana nós vamos encerrar a nossa série, não é? E a mensagem que nós vamos estudar aqui tem esse título aí, que é o título da série, Recebereis Poder. Mas hoje ainda quero te fazer uma última pergunta. Uma última pergunta. Quero que você me responda o seguinte: por que é que aconteceu o dia do Pentecostes? Por que que o dom de línguas foi dado ali no Pentecostes? Por que é que você acha? Para quê? Isso, a chance do Evangelho se expandir, ser pregado para aquelas pessoas. Isso está correto, corretíssimo. Mas isso é o que nós entendemos nas entrelinhas. Nas entrelinhas, não é? Do texto. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o que é que as linhas do texto dizem. O que é que o texto bíblico diz? Por que é que aconteceu o Pentecostes? Por que que o Espírito Santo foi derramado? Por que que houve o dom de línguas? O que é que diz o texto bíblico? Pedro responde essa pergunta. Está aqui em Atos 2, versos 32 e 33, e diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Nós já estudamos sobre isso. O derramamento pentecostal é uma festa, uma comemoração do céu na terra de três coisas, lembra? Jesus foi coroado, entronizado em meio à adoração dos anjos. Tomou para si de volta toda aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade.
e passou a ser Rei dos Reis, Senhor e Senhores, ungido como nosso sacerdote. Sabe o que é que mais me impressiona nisso tudo? Sabe o que é que mais me impressiona? É Jesus. Jesus, para mim, ele é impressionante. Impressionante. Sabe por quê? Porque Jesus sempre foi Deus, não é? Desde a eternidade. Estava lá no seu trono. E aí agora ele deixa o seu trono. E ele atravessa todo esse universo, bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. E vem a este planeta aqui. Se fez homem. E andou aqui nessa terra. Foi perseguido. Foi oprimido. Foi humilhado. Foi rejeitado. Foi crucificado pelo seu próprio povo. E agora ele ressuscita. Vai para o céu. E agora ele é coroado. Em meio à adoração dos anjos. Imagine a festa no céu. Que cerimônia extraordinária a coroação de Jesus. Recebendo de volta toda aquela glória que tinha com o Pai desde a eternidade, não é? Uma comemoração extraordinária. E Jesus agora simplesmente faz algo inacreditável, impressionante. Ele está lá, no meio da festa, no meio da coroação, e ele levanta e diz: para tudo. Ele para tudo. Para. E ele chama o Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo. E ele diz assim: Espírito Santo, vem aqui. Olha, quando eu estive lá, eu prometi para eles que eu não os deixaria órfãos. Então o Espírito Santo vai lá e consola os meus discípulos. Veja que extraordinário. Veja que espetacular. Jesus, depois de ter sofrido tanto por nossa causa, está lá no céu, na sua coroação, né? Na cerimônia, ele para tudo. Por quê? Porque ele não consegue deixar de pensar em você um minuto sequer. Sabe por que ele parou tudo? Porque a alegria de Jesus não está lá no céu. Sabe onde é que está a alegria de Jesus? A alegria de Jesus está aqui nessa terra. Você é a alegria de Jesus. Por isso ele mandou o Espírito Santo. Ele disse: Espírito Santo, olha, vai lá e conforta, porque eles é que são a minha alegria. Eles é que são a minha grande conquista. E o Espírito Santo vem. Mas sabe para que ele vem? Sabe para quê, Ricardo? Porque a alegria de Jesus não está completa ainda. Não está completa ainda. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque a alegria de Jesus não está completa. E o Espírito Santo veio para te dar a oportunidade de ser um conquistador de alegria para Jesus. Quanta alegria de Jesus não está lá fora se perdendo agora? Quanta alegria de Cristo não está lá fora agora sedento por ouvir uma mensagem assim e ser alcançado? Jesus só vai voltar quando a alegria dele estiver completa. E eu pergunto para você: o que você tem feito com isso? Quanta alegria você tem dado para Jesus ultimamente? Quer saber se a evidência do Espírito Santo está acontecendo na sua vida? É se você é um conquistador de alegria para Jesus Cristo, não se você fala em línguas. Quanta alegria você tem dado para Ele? Você quer ver o que a senhora White diz aqui? Eu trouxe o livro aqui, eu vou ler para você o texto. O desejado de todas as nações. Página 624. A alegria de Cristo em sua humilhação e dor era que seus discípulos fossem glorificados com Ele. Eles são o fruto de seu sacrifício. A formação neles de seu próprio caráter e espírito, eis sua recompensa, e será por toda a eternidade a sua alegria. Você é a alegria de Jesus. O Espírito Santo foi dado no dia do Pentecostes porque você é a alegria de Jesus, para que você saia daqui e traga mais alegria para Cristo. E eu pergunto: quanta alegria você tem dado para Cristo? O que é que você tem feito com isso? Quanta alegria para Cristo você trouxe esse ano? Quanta alegria para Cristo você trouxe nos últimos 2 anos? Nos últimos 5 anos? Quanta alegria você tem dado para Jesus? Você é a alegria de Cristo. Você acha que Ele morreu por você de graça? Você acha que Ele não pede nada em troca? Ah, doce engano. Ele pede sim. Sabe o que é que Ele pede em troca?
Ele pede que você faça a alegria dele completa. Ele só vai voltar quando a sua alegria estiver completa. Quando você e eu entendermos isso e sairmos daqui e formos lá buscar essa alegria para Jesus, então aí ele vai voltar para te levar para o céu. Porque o céu não é o mesmo lugar se um só de nós não estiver lá. Quanta alegria você tem dado para Jesus. É por isso que você está aqui, não por outro motivo. Que você e eu possamos ser conquistadores de alegria para Cristo. Essa é a evidência da presença do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. Que Deus te abençoe. Amém. Por onde
Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque que privilégio o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa e ouvirmos verdades tão preciosas. Aquele dia pentecostal, os discípulos, foi derramado de forma copiosa sobre os discípulos para que a Tua igreja fosse inaugurada. Querido Pai, o Senhor não fechou o reservatório do céu após haver derramado o Teu Espírito sobre os discípulos. Há uma fonte inesgotável de poder à nossa disposição. E a nossa maior oração nesta noite é que o mesmo Espírito que esteve de forma copiosa na vida de Jesus, na vida dos discípulos naquele dia especial, Ele seja derramado sem reserva sobre nossa vida, para que através da obra dEle haja frutos, haja evidências contundentes na Tua direção, no Teu cuidado, e que vivendo de acordo com a Tua vontade, nós possamos ser um instrumento do Senhor para alcançar muitas pessoas que ainda não Te conhecem. Querido Pai, obrigado pelo irmão Marcelo se dispor a esses domingos, estar aqui para nos orientar de forma tão preciosa e maravilhosa. Que o Senhor continue o usando aonde Ele for. E que essas mensagens possam impactar a nossa vida. Para que nesta nova semana que está diante de nós, aonde quer que estivermos e com quem estivermos, nós sejamos o maior instrumento nas mãos de Jesus. Para testemunhar do nome dEle. Para que assim Ele volte em breve a esta terra em glória e poder para nos levar ao lar celestial. Dê-nos uma semana de paz, em meio às lutas, às provas, às dificuldades que virão. Nós estejamos seguros na mão de Jesus, pois é em nome dEle que nós pedimos e agradecemos. Amém.